Então, mais uma vez, boa noite. Vamos lembrar depois de orar pelo pastor Viana, né? O pastor Viana não está muito bem, por isso que ele não veio hoje, tá? E que a gente também ore. A irmã Tati está aí, está falando com o irmão Bruno agora, né? A irmã Tati vai fazer uma cirurgia amanhã, então vamos orar por ela. A irmã Val está aqui na igreja, está em recuperação, veio para a igreja, que bom, que Deus seja louvado, tá? Vamos fazer uma oração agora e depois a gente vai para o nosso estudo. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos. Obrigado pelos irmãos que estão em casa, ó Pai, assistindo. Muito obrigado pela Igreja Batista de Vila São José, que continua, Pai, a se reunir, continua a pregar o Evangelho. Abençoe-nos, ó Pai, como corpo local. Clamamos pela saúde do pastor Viana e dos demais enfermos, ó Senhor Deus, da nossa igreja, e também esses pedidos que foram feitos hoje, que o Senhor também console a família daquele rapaz que faleceu, e que o Senhor abençoe também a nossa irmã Tati, ó Pai, né? O procedimento que ela fará, ó Pai, amanhã, ou se for tua vontade, durante a semana, que o Senhor abençoe a vida dela, a vida de todos aqueles que cuidarão da tua serva também. E muito obrigado pela irmã Val com a gente. Abençoe, ó Deus eterno, a tua palavra, e que o Senhor possa ser glorificado através do estudo dela agora, em nome de Cristo. Amém. Então, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 11 de Atos. Então, Atos, capítulo 11, e o verso vai ser, a partir do 19, a leitura, tá? Então, olha só. Então, Atos, capítulo 11, a partir do verso 19, a Bíblia nos diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, a Bíblia diz, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí a mensagem de hoje é a partir daqui. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoe, ó Senhor Deus, o estudo. Que cada um de nós aprenda, ó Pai, alguma coisa, glorifique teu nome através da prática, seja transformado, ó Senhor, e assim o Senhor se agrade de nós, sempre que lermos a Bíblia, sempre que estivermos estudando, pregando, ó Pai, estivermos numa aula, que a gente aprenda e glorifique ao teu nome, ao Senhor Deus, através da prática e obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aí a gente vê, a partir do verso 25, uma coisa importante feita por Barnabé. A Bíblia diz no verso 25, e partiu Barnabé para Tarso. Se a gente lembrar, a gente acabou de ler, Barnabé foi para Antioquia, né? A Bíblia fala no verso 22, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, né? E enviaram Barnabé a Antioquia. Aí a Bíblia continua nos dizendo, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, espera aí,
Então, algumas coisas a gente precisa aprender aqui. Primeiro, da pessoa de Barnabé. Né? O pastor Viana já falou na semana passada, está no texto bíblico, mas ele era um homem respeitado. Então, a igreja o envia para lá. Além de respeitado, era um homem cheio do Espírito Santo. É uma coisa importante nós termos pessoas cheias do Espírito Santo no corpo local. Pessoas que a gente pode confiar. Era uma pessoa de bem. Então a igreja confiava nesse homem. E aí, irmãos, agora falando sobre o que estava acontecendo, ali estava acontecendo o crescimento da igreja. Então era um caso de sucesso. Muito bem. Aí você olha de novo para Barnabé. Era algo que estava acontecendo, a igreja estava crescendo. Por que ele não fica lá e cuida de todo mundo sozinho, por exemplo? Isso é importante. E eu quero que você veja o verso 30, que como Lucas escreve a dupla. Você vai perceber que isso vai mudar depois. Mas a dupla escrita por Lucas é Barnabé e Saulo. Olha o verso 30. E o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos irmãos por mão de Barnabé e Saulo. Então é assim, irmãos. Se o nome de Barnabé vem primeiro, é porque nesse momento ele se destacava na dupla. É assim que o texto bíblico faz. O exemplo que eu sempre dou para você é o seguinte: a dupla nos discípulos sempre vai de dupla em dupla, né? A dupla é Mateus e Tomé, menos no evangelho de Mateus, porque Mateus inverte a dupla, põe Tomé primeiro. Então é interessante essas coisas, a gente tem que dar uma olhadinha. Então, aqui, este homem, ele mostra a humildade dele. Ele mostra que Deus está dirigindo esse homem para o ministério de um outro homem. E aí é assim, vou perguntar uma coisa para vocês. Barnabé era líder ou não era? O que você acha? Com certeza era um líder. Mas esse era aquele tipo de líder que estava disposto a ser um líder que doava. E ser humilde. E na verdade, as igrejas precisam desse tipo de líder sim. Porque todo mundo que é um líder precisa de um Barnabé na sua vida. Então, olha, o verso 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. A questão é, a gente fica pensando, ele não podia continuar com a igreja lá? Ele não podia, por exemplo, continuar com a igreja e levantar um líder lá? Mas esse homem conhecia aquele que por enquanto é chamado de Saulo no texto bíblico. Ele conhecia. E ele conhecia o ministério desse homem. Quer ver? Olha só. Ó, capítulo 9. Vamos lá? Só virar uma página. Então, vou a partir do verso 26, depois, você podia recordar isso daqui e ler do 20 até o 30, mas eu vou ler a partir do verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, está vendo? Existia essa amizade antes. O trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então ele conhecia o ministério de Saulo, por enquanto, que será depois chamado de Paulo, o apóstolo. Bom, para a gente lembrar, um dia a gente vai chegar nesse texto, mas vá para Atos 22, por favor. Paulo aqui está se defendendo. Eu vou direto para o verso 3, para a gente ganhar um tempinho, tá? Veja quem é Paulo, ou Saulo. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso, na Cilícia,
e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo era um rabino, era um homem experimentado, aquele tipo de criança que quando foi criança sabia o Pentateuco de cor. Então ele encontra Cristo e ele tem muito conteúdo também. Muito bem. Então agora peraí, ó. Lembra que a gente está no capítulo 11? Está no capítulo 11? Lembra disso? No verso 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. O outro contato que eles tiveram é no capítulo 9, lembra disso? E aí ele foi enviado para Tarso, né? Depois Barnabé foi buscá-lo em Tarso. Tudo bem? Estão entendendo isso aqui? Joia. Mas eu preciso que você vá para Atos, para Gálatas. Vamos lá. Então, peraí. Quanto tempo se passou entre esses dois capítulos? Então a gente precisa ir para Gálatas, para você saber como estava a vida desse homem chamado Saulo. Estou em 2 Coríntios, é Gálatas. Gálatas capítulo 1. Bom, irmãos, verso 11. Mais fácil, Gálatas capítulo 1, verso 11. Mais fácil vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Então ele foi criado aos pés de Gamaliel, zeloso, ele perseguiu a igreja. Ele era um homem tão influente que segura a capa de quem apedreja Estevão e pede cartas ao sumo sacerdote. Isso aí é Saulo, tá bom? Então, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Cilícia e da Síria, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já perseguiu a igreja, agora anuncia a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. Quando a gente vai lendo Gálatas, a gente percebe que tem há bastante tempo aqui, é entre 11 e 14 anos, só 3 anos ele passou na Arábia. Então esse homem agora está preparado. Muito bem. Não esqueça quem é o apóstolo Paulo, que agora está sendo chamado de Saulo no texto. Quem ele foi quando ele era criança, quem ele foi quando ele era um jovem, quem ele foi quando ele era um homem. Muito bem, agora é convertido e agora Cristo cuida dele. Ele está trabalhando. Então o apóstolo Barnabé vai, apesar que também em determinado sentido é um apóstolo sim, tá? Não no sentido de ofício, tá? Então vamos lá. Então Barnabé vai buscar esse homem, chamado Saulo, que daqui a pouco vai mudar o nome para Paulo, mas não mudar, é porque ele tinha 2 nomes, um nome para os judeus e um nome para os romanos, tá? Então vamos lá, verso 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. Pronto, eles estavam ali agora trabalhando juntos. Então todo mundo precisa de um Barnabé, mas também todo mundo precisa de um apóstolo Paulo, precisa de um Saulo. Muito bem, essa aqui é a dupla perfeita para esse momento. A Bíblia diz para nós, no verso 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Então é claro que esses homens tinham muito a ensinar. Pessoas estavam chegando, e pessoas chegando na igreja precisam de pessoas mais experientes para ensinar. Diferentemente de uma igreja como a nossa, que tem aqui 59 anos, vai completar agora, né?
aqui no bairro. Isso aqui é uma igreja que, querendo ou não, está começando. A igreja de Jerusalém ouviu que estava acontecendo alguma coisa lá, envia Barnabé. E agora Barnabé vai buscar auxílio de Saulo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então vamos lá. Pode ter certeza que eles não foram chamados de cristãos pelos próprios cristãos. Na verdade, isso aqui era uma zombaria. Mas depois fomos chamados realmente de pequenos cristos. Porque pode ser que esse que a primeira vez chamaram de cristãos não estavam pensando naqueles parecidos com Cristo. Hoje sim, um cristão é aquele que é um pequeno Cristo, um parecido com Cristo. Talvez para alguém que fosse da igreja seria isso, mas para aqueles de fora, cristão podia ser chamado de o oleoso. Então pode sim ser zombaria, e é o que a gente muitas vezes acha que é, certo? Que aqui não está chamando, eles se parecem com Cristo. Na verdade, qual deles conhecia Cristo? Quando olha para aqueles cristãos se reunindo, muitas vezes você pode ter certeza que eles pensavam, e a gente olha para o texto bíblico e vê eles achando que a gente era uma seita judaica. Então, aqui, pela primeira vez, são chamados cristãos, talvez, e é o que eu creio, a início, de forma que estava zombando, mas depois isso está conosco. Muito bem, irmãos. Agora dos versos 27 a 30. E naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, olha só, irmãos. Hoje em dia não existem sacerdotes, hoje em dia não existem profetas, como esses profetas que a gente vê no Velho Testamento e no Novo, como esses sacerdotes que a gente vê no Velho Testamento. A gente vê sacerdote no Novo Testamento também, mas depois que Cristo veio, o véu do templo se rasgou. Então a gente não tem mais esses sacerdotes e não tem mais esses profetas. Mas você pode ter certeza que você é sacerdote, Cristo habita em você. Você também é um profeta. É só você ler a Bíblia e você vai conseguir profetizar, não no sentido desses homens aqui, porque veja só, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. O que um profeta precisava? Ele precisava ser cheio do Espírito Santo e ser um homem tirado dentre os homens para representar Deus perante os homens, certo? Então Deus fala e esse homem fala para o povo. Então quando a gente tem a palavra de Deus conosco, e a gente, baseado na palavra de Deus, e cheio do Espírito Santo, fala alguma coisa, a gente está falando como profeta sim, não tenha dúvida disso. Então é assim, ô Neil, tem diferença entre os profetas do Velho Testamento e do Novo? Tem. Tem diferença entre, imagina, a gente ter um dom de profecia hoje, daquela época? Tem, porque hoje a gente tem a Bíblia completa. Tem diferença. Tá joia? E outra coisa, hoje a gente olha para a palavra e a gente olha para alguém que está pregando a palavra e a gente fala assim, não é profeta isso aí. Isso aí não está falando o que a palavra diz. E pronto. Na época que a Bíblia não estava escrita, o que acontecia? Um profeta, ele tinha que ser julgado. E se ele falasse alguma coisa e dissesse, isso diz o Senhor, e não acontecesse, então ele tinha que pagar por esse crime. Certo? Era assim que era tratado. Muito bem. Nesse sentido, quando a gente olha para esses profetas que desceram a Antioquia, então eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, então falavam de acordo com a palavra? Falavam, porque o Velho Testamento estava escrito. Certo? O Velho Testamento estava escrito. Porém o Novo ainda não estava. Irmãos, é assim. Se a gente pensar que as cartas de Paulo são os primeiros escritos, então, ou Gálatas ou Tessalonicenses são os primeiros escritos do Novo Testamento. Não são os evangelhos, por exemplo. Então, é claro que não estava escrito isso daqui. Certo? Muito menos Lucas. Perdão, muito menos Atos. Se a gente pensar num livro só, Lucas, Atos. E se Atos foi escrito para a defesa de Paulo mesmo?
Se é que ele foi, porque Paulo está aparecendo no texto. Daqui a pouco ele vai chegar e não vai sumir mais. Se ele foi escrito para isso mesmo, imagina, está na década de 60 esse texto. Certo? Então vamos lá. Então esses homens aqui, tem o Velho Testamento? Tem. Falam de profecia como eu e você a gente fala, quando a gente lê o texto? Sim. Porém, nesse momento, eles fazem uma coisa diferente. Eles estão no mesmo patamar de um João Batista. É que eu falo João Batista assim, como profeta, tá? Não como importância. Ele está no mesmo patamar de um João Batista. Olha só. E levantando-se, um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, uma coisa como essa, nenhum de nós pode fazer. A gente não pode fazer isso. Certo? Que era algo específico que Deus revelou para ele. E veja, não é para uma pessoa. Eu tenho muita dificuldade quando alguém fala, o Senhor tem uma palavra para você. Mas é muita. Uma vez, só rapidinho, uma vez falaram para Marola com quem ela ia casar. Falaram. Deu, Marola, certo? Não deu. É melhor eu começar a aprender a falar inglês, porque falaram para ela. Falaram que o homem que ela quer casar falava inglês, que não sei o quê. E falou, a mulher pegou ela no canto, falou. Está vendo? Não pode. Não pode fazer uma coisa dessa. Essa palavra aqui é para uma pessoa? Não. Isso aqui era uma coisa tão importante, que planejaram o cuidado. Porque a Bíblia está dizendo aqui, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E aí, o que acontece aqui é que Lucas pega e fala uma data para a gente. Está vendo? E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, existe um período que isso aconteceu lá. Então, Cláudio vem depois de Calígula, né? Que é ele que mata Calígula. Agora eu só não lembro direito, mas foi uma coisa rápida, ele de imperador, é um negócio assim, entre 40 e 45. Então, se não me falha a memória. Aí depois os irmãos pesquisem aí. Entre 40 e 45. Essa é a época. Então, acontece essa grande fome. Joia. Muito bem. Aí é o seguinte. A gente já leu o verso 30, quando eu falei da dupla, né? Mas aí, olha só, irmãos. E os discípulos, no verso 29, determinaram mandar. E isso aqui, irmãos, é algo fantástico. Cada um, conforme pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, só vamos lembrar de uma coisa. Você lembra quando começou a igreja, o que os crentes fizeram? Venderam tudo, não é isso? Para viver todo mundo igual, não é isso? Fizeram isso? Olha só, então vamos lá. Por que eles fazem isso? Será que é porque eles esperavam que Cristo voltasse na época deles? Como a gente está esperando? Joia? Ué, eu tenho certeza disso aí. Eu sou convicto nisso daí. Só que eles falharam nesse ponto. E é claro que uma hora a conta chega. É aquele negócio. Tinha que fazer pão, não tinha? Aí pega e vende a padaria? Não. Devia ter tratado as coisas diferentes. Agora, eles estão passando por uma dificuldade devido à fome que virá. Muito bem. Irmãos, vamos lá. Bem rapidinho. O que a gente tem que fazer quando o outro estiver precisando de nós? Vamos lá. Primeiro Atos 20, 35. Bem conhecido da gente. Vamos lá? Bem rapidinho. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Certo? Vamos lá. Vamos lá para Coríntios, 2 aos Coríntios.
Primeiro capítulo 9. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos, mas enviei esses irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento de glória. Portanto, por necessária, exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porquanto Deus ama ao que dá com alegria, e assim vai. Irmãos, aqui, esse ensinamento que já estava firme na igreja, depois de um tempo, é mencionado aqui por Lucas. A Bíblia diz, no verso 29, do capítulo 11 de Atos, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme pudesse. Então agora, esses irmãos aqui, que estão aprendendo a palavra com Barnabé e Saulo, eles já estão praticando. Trazendo para nós, e eu falo aqui com liberdade, porque essa igreja é uma igreja generosa. Na verdade, irmãos, eu vou dizer aos irmãos, eu louvo a Deus por todos vocês, quando eu penso que na pandemia, a gente tomou o caminho inverso de todo mundo não, de muitas igrejas aí. Eu mandei um vídeo para os irmãos, né, de um missionário, que ele trabalha comprando as coisas para os irmãos que estão na aldeia, né, o irmão André. Esse foi um dos irmãos que foi prejudicado. Ele sai da aldeia, perde oferta. Vem a pandemia, perde ajuda. Você viu o que essa igreja fez, não foi? Essa igreja parou tudo. Os missionários passaram a ganhar um pouco mais. E cestas básicas sendo distribuídas durante todo o período da pandemia. Vamos lá? Vamos só recordar? Não é para gloriar a gente, não é para encher a gente, não. É para a gente só lembrar. Faltou alguma coisa nessa igreja? Faltou? Não, né? Se precisarem da gente hoje, a gente pode ajudar? Pode. E aquele negócio? Faltou alguma coisa para nós? Também não. O que a gente tem que fazer, irmãos? Todas as vezes, todas, é dar. Todas as vezes. Quando eu falo para os irmãos, eu falo e não tem problema. Eu sei que tem um monte de gente que critica dar dinheiro para o povo na rua. Eu sei disso daí. Só que eu dou. Ah, mas vai comprar não sei o quê. Eu não sei se faltava só aquele pedacinho de dinheiro para ele pagar a dívida e não levar uma surra. Eu não sei. Só isso. Ontem uma mulher queria me vender eu não sei como é que eu não sei o que era aquilo, era um arame. Queria me vender um arame. Falei, não, obrigado. Fui lá no carro, peguei um dinheirinho e dei para ela. Irmãos, é uma coisa inacreditável a alegria dela de ganhar aquele dinheiro. Será que ela não precisava daquele pouquinho de dinheiro para ela comprar um pouquinho de carne moída? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar. E é assim, cada um tem o seu coração. Eu estou aqui com esse grupo hoje, uns irmãos em casa, ouvindo isso daí, cada um tem um coração. E eu não tenho nenhum problema. Só que eu tenho uma certeza na minha vida, que quando a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, é porque é melhor. Então, assim, não é maldição na vida de ninguém, imagina. Mas já pensou, a gente está no outro lado?
nós recebendo o não dos outros? É difícil isso aí, irmãos. Mas, voltando para o texto, aqui é uma ajuda para os irmãos em Cristo. Aí é que a gente não pode mesmo, irmãos. Hein? A gente deve fazer o bem. Vamos lá, é o texto bíblico. Você sabe, você já me contou uma vez. O senhor, Ademilton, agora a pergunta para o senhor. Vamos lá. A gente deve fazer bem. Não, mas não, sem olhar não, isso não é bíblico. Não, sem olhar não. Deve fazer bem a todos. Mas principalmente. Aí, está vendo como sabe? Está vendo? Ó, olha, eu já chamar vocês de alunos. Irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Desculpa que eu chamo meus alunos de people. E eu chamo vocês de people. Agora eu estou rindo. A gente deve fazer bem a todos. Mas principalmente aos domésticos da fé. Joia. Agora, só falando uma coisinha bem rapidinho, quem não trabalha não coma também, tá? Mas aí a gente tem que ter o equilíbrio, tá bom? Eu sei disso tudo. Mas vamos lá, estou falando aqui. Nossos irmãos em Cristo estão passando uma dificuldade. O que a gente vai fazer? Ajudar. É isso que a gente vai fazer. Porque eles estão necessitando. Tá bom? Então, com necessidade, a gente vai ajudar. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, que Deus abençoe. Que a gente aprenda essas coisas. Lembrando, a gente está pegando um final de uma perícope e uma perícope. Perícope é esses pedacinhos da Bíblia que são divididos para nós, tá? Por isso dos assuntos misturados, mas de qualquer forma, só para a gente terminar o capítulo, tá bom? Para na semana que vem a gente começar o capítulo 12, tá? Então que Deus abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado pelo texto, Pai, obrigado pela Tua palavra, clamamos que o Senhor nos leve para casa em paz, nos dê uma boa noite de descanso e nos abençoe durante a semana, nos trazendo, ó Pai, para os cultos de domingo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Um abraço.